Muito boa noite, estamos no ar com o programa Conhecer, através da 93 FM, a Rádio do Coração. Uma palavra eu passo aqui já, dando as boas-vindas, minha amiga Brandina. Boa noite a todos, mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho da doutrina espírita, para nos emanarmos nesses conhecimentos e nessas lições, rogando ao nosso Divino Mestre Jesus que nos abençoe, que nos auxilie, que seja conosco hoje e em todos os dias das nossas vidas. É isso aí, Brandi. De volta aqui. Hoje nós não estamos aqui, vocês viram que eu iniciei o programa através ali da nossa mesa de operação. O nosso amigo e irmão Evanildo, e a gente já inicia o programa mandando vibrações pela recuperação da saúde dele, ele que se encontra internado. E a gente já agradece a lembrança aqui da nossa amiga Jonélia, lá na Fazenda Espuma, ela que já mandou a mensagem dela aqui através do WhatsApp, desejando sucesso para o nosso programa, e a gente já inicia nessa vibração, né? Fazendo oração, fazendo uma prece. E antes de eu passar aqui para falar os nossos colaboradores, eu vou pedir a nossa amiga e irmã Brandina. Rosane Massariel está chegando daqui a pouquinho. Sou Raimundo Salles, falo aqui direto de Alagoinhas, Bahia, Brasil, através dessa rádio maravilhosa que é a Rádio 93 FM, a Rádio do Coração. Então eu peço a minha amiga Brandina que traga a nossa prece inicial e reforçando mais ainda as vibrações para o nosso irmão Evanildo, para quem a gente manda um grande abraço. Então vamos evocar a presença amiga dos médicos, rogar a Jesus a misericórdia do seu auxílio, que ele possa enviar os teus mensageiros divinos, Bezerra de Menezes com suas falanges, Joana de Ângeles, a irmã Sheila, os médicos, enfermeiros e enfermeiras da espiritualidade, para que possam visitar os hospitais, possam visitar as cadeias públicas, possam visitar todos aqueles que neste momento necessitam do seu auxílio e da sua divina graça. Ó Mestre dos Mestres, amigo incondicional das nossas vidas, nós te rogamos a tua proteção e a tua ajuda. Fazei, Senhor, que sejamos agraciados pelo teu amor infinito, que saibamos valorizar o milagre das suas horas, naquilo que nós pudermos fazer a benefício próprio e dos nossos semelhantes. Ajuda-nos, Jesus, para que possamos colocar em prática as tuas lições e assim vivenciarmos na nossa vida diária os teus ensinamentos sublimes. Jesus querido, estende a tua mão dadivosa sobre o nosso planeta, para que todos os nossos irmãos eles sejam amparados, auxiliados na tua luz maior. Ser conosco, Jesus, hoje e em todos os dias das nossas vidas, que assim seja. Que assim seja, minha irmã Brandina. Muito obrigado pelo ato de caridade que é a prece. Não te demore no menos, a vida é muito mais. Quem manda essa frase aqui é o nosso amigo Fábio Santos Lins. Grande abraço também ao nosso irmão Moacir Lira. Grande abraço, meu irmão. Obrigado aí pela audiência.
E a gente traz aqui, inicia o programa agradecendo, né? Agradecendo sempre a todos. E pela existência desse programa, por ele estar no ar, a gente agradece aqui, além de Cláudio Araújo Pena, nosso amigo e irmão, diretor dessa rádio, a Rádio 93 FM. Nós vamos agradecer aqui a nossa Rencan Corretora de Seguros. Você está querendo fazer seguro do seu carro, consórcio, plano de saúde, seguro de vida, seguro empresarial, vai lá na Rencan e fala com os nossos amigos Sérgio, Vinícius e Adalberto Neto, para quem a gente manda um grande abraço para essa equipe valorosa. A gente também agradece a nossa amiga e irmã, a deputada Ludmila Piscina, que sempre está ao lado das causas do bem. Com trabalho, coragem e compromisso, ela segue fortalecendo iniciativas que transformam vidas e promovem o conhecimento e a espiritualidade. Uma presença que inspira e apoia a nossa gente. E aqui a gente pede licenças para mandar esse abraço à nossa amiga Ludmila, que está nesse apoio ao grande espaço da medicina, o Hospital Martagão Gesteira. Ela está trazendo obras, trazendo auxílios para a continuidade desse espaço que ajuda tanto as pessoas. Grande abraço, Ludmila Ficina. Na Clínica Rebeca Rabelo, a sua beleza sempre será valorizada. Clínica Rebeca Rabelo. A sua melhor versão é a nossa missão. Harmonização facial, preservando a naturalidade e destacando a sua beleza. Gostaríamos também de mandar um grande abraço ao nosso colaborador de sempre, o nosso amigo que está sempre apoiando as boas causas para o bem-estar da comunidade e está junto, portanto, com o programa Conhecer, que é o nosso amigo Radiovaldo Costa. Obrigado, Radiovaldo Costa. Grande abraço. Quer encontrar materiais de construção em Alagoinhas, Bahia? O Cimentão poderá lhe auxiliar. O Cimentão que fica ali na rua Dr. João Dantas, na Santa Terezinha, aqui em Alagoinhas, Bahia. Muitíssimo obrigado aos nossos amigos e irmãos Alain e a nossa amiga e irmã Sandra. E também a nossa grande apoiadora de sempre, a nossa Darcy de Santana, que acredita na proposta espírita, portanto apoia o programa Conhecer. Lembrando a vocês que você que nos ouve, quiser colaborar também com a proposta do programa Conhecer, entre em contato conosco, que seu auxílio, sua ajuda será muito bem-vinda. E Darcy de Santana, também chamada de minha mãe. Pois é, Brandina, vamos aqui nós juntos, todos nós juntos aqui outra vez. Quando eu digo nós, estamos também aqui com a nossa espiritualidade. Jonélia, minha amiga, minha irmã, muito obrigado, boa noite. Dá um abraço aí, Nislan e todos os seus familiares. Luiz Fernando também, meu irmão. Oliveira Galvão, sempre vocês aí na escuta, nos auxiliando, nos ouvindo, mandando as suas proposições. A gente está sempre muito grato pela audiência de vocês. Eu gostaria de mandar, eu não vou citar o nome porque eu não sei realmente o nome dele. Mas ele é uma pessoa humilde que trabalha ali naquele, eu chamo Beco de Joca, né? Ali próximo à prefeitura. Ele trabalha consertando um relógio ali. Peço até licença, ali no beco do Botões de Si, né? Botões de Si, aquela bequinho ali, né? E eu passava, Brandinho, ele aí me chamou. Ele trabalha ali consertando relógio, ele disse que está sempre na escuta do programa. Aí ele me chamou, vem cá que você esqueceu um relógio aqui, já tem meses. Eu digo, rapaz, aí quando eu fui ver, ele mostrou o relógio.
um relógio que minha esposa pediu para ele dar uma olhada que tinha parado de funcionar, e ele não sabia como entrar em contato, mas ele disse que nos ouve sempre através da 93 FM aqui. Eu vou pedir licença, Cacau, até no próximo programa para eu fazer um merchan dele aqui. E ele falou que estava sempre aqui na escuta do programa da gente. Você vê, ele disse, quer dizer, eu estou ouvindo você daqui, eu querendo, poxa, eu queria falar com ele para ele vir pegar o relógio. Aí eu passei ali com o carro, fui lavar o carro, ele me chamou, e a responsabilidade que ele teve de guardar e aguardar, tinha alguns relógios até lá. E aí a gente vê, até para poder a gente já pegar o gancho, Brandina, a importância da verdade, da ética, né? De fazer a coisa certa, a coisa correta. Quanta pessoa diz, peraí, já não apareceu não, é? Peraí que eu vou fazer um dinheiro aqui. Aí vende por qualquer preço não, ele aí aguarda, tem os outros relógios aguardados. Nas coisas simples e nas coisas grandes, sempre há que se manter a verdade, né? A justiça. E aí a gente já... existe essa justiça que a gente deve estar sempre praticando. Né? E a gente está falando sobre a obra O Céu e o Inferno. Falar sobre a justiça divina. A justiça dos homens, ela é cheia de nuances. Né? Às vezes ela está aqui, ela se adapta a uma cultura, a uns costumes, a uma religião, a uma... transitória, né? Transitória. Exatamente. Então a justiça humana, ela é mutável, ela é transitória. Já a justiça divina, como diz, falar sobre a justiça divina de formas a revelar mistérios entre a vida e a morte que vivíamos a perguntar. Através do céu e o inferno, conseguimos nos consolar, que a vida não termina quando vamos para o lado de lá. Então, esse ano, 160 anos do livro O Céu e o Inferno, que fala sobre essa justiça divina. Eu estou vendo que você trouxe alguns apontamentos aí. Não, mas é que foi sobre a escala espírita. Ah, esse é o segundo, mas só que essa escala espírita... Sobre ela a também... evolução do espírito. Pronto, essa escala espírita, né? Brandina trouxe ali, ela também está nessa ótica. O que é a escala espírita? Eu estou falando aqui, eu sou um espírito, né? Brandina está falando ali, é um espírito. Tem um espírito que, se tivesse com esse relógio que a gente citou, ele nem... Tem uns que pega para consertar, que troca a peça, pega a peça de outro, bota a peça velha no seu, diz que o relógio, o equipamento estava com um defeito, e aí troca a peça e inventa consertos. Essas pessoas que não se utilizam da verdade, da lisura, da ética, essas pessoas, ou seja, esses espíritos, ainda se encontram em condição, do ponto de vista moral, inferior. E é importante, Brandina, que a gente cite isso aqui. Quando a gente fala inferior, é sob a égide, sobre a ótica da moral. Não é que eu esteja dizendo que eu sou melhor, que Brandina ali seja melhor do que um indivíduo que faz um ato desse, de trocar peça de equipamento para poder ganhar dinheiro em cima da confiança, que na verdade quando você entrega um equipamento para consertar, você diz, eu estou confiando no profissional, no médico do relógio, no médico do equipamento, na pessoa que conhece. Então eu entrego ali. Boa noite, Darcy, entrou aqui também, Darcy de Santana. Eu sempre chamo, é chamada de minha mãe aqui. Então, Brandina, essa escala espírita, ela está
dentro da justiça divina. E a justiça divina é justamente dar a esse espírito que ainda se locupleta desse conserto desse relógio a oportunidade de regenerar-se. Não é? Que coisa interessante. Aí eu pergunto a você, Brandinha, quando se diz assim, os espíritos são criados simples e ignorantes, evoluem no intelectual e moral, passando de uma ordem inferior, olha, para outra superior, mais elevada e sem mal, até a perfeição de verdade, onde agora galgam de inalterável felicidade. Jesus Cristo é um espírito, Brandinha, na sua ótica? Jesus? Sim. Sim. Jesus Cristo é filho de Deus, na sua ótica? Sim. Então, Criatura de Deus. Então, nessa ótica, vamos usar a razão. Jesus também já foi um espírito ignorante, já que todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Deve ter passado por todas as escalas, né? Perfeito. Eu já São provoquei. obras de Deus criados simples e ignorantes. Se todos os espíritos são obras de Deus criados simples e ignorantes, então, e existe uma justiça divina, então não existe mérito de um nem de outro. Todos somos criados simples e ignorantes, somos obras de Deus, criaturas de Deus. Então, quando Cristo diz assim, vós podeis fazer mais do que eu fiz, ele também poderia dizer, vós podeis alcançar o que eu alcancei também? A evolução. Pronto. Porque nós estamos... o que é que nós esperamos? É evoluir, né? Através das vidas sucessivas e até chegar à perfeição. Uma perfeição. A plenitude, né? Perfeito. Então, para isso tem o nosso caminhar. Através das vidas sucessivas. Quando nós saímos lá dos reinos, né? Que nós vamos passando pelos reinos, até alcançarmos essa plenitude. Que é o que todos esperamos, sermos anjos. Anjos. Perfeito. Aí, às vezes, a gente encontra alguém que nos ouve agora, diz, vem cá, esse pessoal desse programa Conhecer está blasfemando, né? Não, a gente está repetindo as palavras do próprio Cristo. E a gente está trazendo, sob a ótica da doutrina espírita, as palavras do próprio Cristo. Então, quando a gente fala que os espíritos são criados simples e ignorantes, né? Há que se ter um Criador, que a gente chama de Deus. Que é Deus, na verdade, né? Causa primária de todas as coisas. O espírito é uma coisa, né? Portanto, é causa, né? Causa primeira de todas, né? Então, ele é a causa, a gente é um efeito de Deus, né? Desse Deus, dessa energia dele. Sabedoria suprema, né? Causa primeira de Todas as coisas. Então, aí é inconteste. E a gente tem essa afirmativa em todas as religiões. O Espiritismo propõe a todos nós um raciocínio lógico a partir das afirmações. Quando se afirma que ele é causa primária de todas as coisas, é que ele vai dizer que eu aqui, não sou o Deus capaz de determinar, de julgar quem quer que seja. E ele faz assim, ó. Deus não castiga ninguém, só faz observações para serem consideradas nas nossas encarnações, Brandinho. Então, olha que bondade, eu quero que você fale acerca da bondade da reencarnação. Porque ele diz assim, né, que você falava que através da reencarnação, esse espírito simples e ignorante vai, né, galgando espaços cada vez até a perfeição moral.
Então, como é que a reencarnação, Brandina, você falasse pra gente aí, como é que a reencarnação proporciona a gente essa possibilidade de crescimento? Tem uma música, eu vou lhe dar até uma dica aqui, tem uma música que diz assim: eu sou maior do que era antes, eu sou melhor do que era ontem, eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo pode dizer quem sou, mais ou menos assim. Eu queria que você trouxesse a reencarnação como possibilidade de evolução. Então a gente fala, quando a gente fala em reencarnação, a gente pode falar da evolução do espírito, né? Que é um processo contínuo, é um processo contínuo de aprimoramento e aprendizado através de múltiplas encarnações que nos leva da ignorância à perfeição, culminando até a gente chegar a ser um espírito puro. Segundo o espiritismo, o espírito ele passa por diversos estágios evolutivos, né? A gente não dá um salto, a gente passa... Não pula séries, como no colégio, etapas, né? Então, é estágio evolutivo como seja o reino mineral, depois a gente passa pelo reino vegetal, aí a gente passa pelo reino animal e o hominal. Aprendendo, e em cada um desses reinos, a gente vai aprendendo e aprimorando o nosso ser e desenvolvendo o quê? A consciência. Perfeito. Né? Aí a gente vai desenvolvendo a consciência. E quais são essas etapas características da evolução? Quais são tem umas etapas que são características, que é a progressão através dos reinos, que a gente vai crescer através desses reinos, a reencarnação. E o que é a reencarnação? É a jornada é uma jornada que se dá por meio de várias encarnações em busca do aperfeiçoamento moral e intelectual. Então, de uma reencarnação para outra, eu venho trazendo aquilo que eu já acumulei na outra encarnação. Perfeito. Então, eu não volto, como é que a gente pode dizer, zerada, não. Aquilo que eu já aprendi, é por isso que Jesus, a gente sabe que quando a gente voltar, a gente não leva o que é material, o que é transitório, mas a gente leva as nossas vivências e os nossos aprendizados de acordo para a nossa evolução intelectual e moral, né? Aquilo que eu aprendi, eu não posso dizer que eu não sei, porque eu já aprendi. Então, eu vou levar tudo isso. E o livre-arbítrio, né, que é a escolha nessas etapas, também tem o livre-arbítrio, que é a escolha individual entre o bem e o mal. Que em cada etapa dessa da minha reencarnação, eu vou escolher, eu tenho o livre-arbítrio pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal. Se eu for pelo caminho do bem, ótimo para mim, porque a minha caminhada evolutiva ela vai ser mais progressiva. Agora, se eu escolho o caminho do mal, aí você vai estacionar? Não, eu posso recomeçar. Como Joana diz, ela diz assim, teu recomeço é síndrome de próxima felicidade. Porque muitas das vezes a gente não tem a consciência, porque tudo é consciência de que estamos ali no erro, mas vai chegar um dia que a nossa consciência ela vai dizer, olha, você está indo pelo caminho do mal. Então a gente para e vamos recomeçar. E a perfeição, que é o objetivo final, alcançar um estado de espírito puro. Porque como nós nascemos simples e ignorantes, né, nós vamos aprendendo e com o nosso aprimoramento a gente vai passando as escalas, espírito ignorante, né, espírito puro, até alcançarmos isso que vai chamar de angelitude. E o karma, que chama karma, que é o aprendizado que a gente vai
São as experiências, as escolhas de cada um, que vão gerar o quê? Escolhas geram o quê? Consequências. Eu, dependendo do que eu escolher, eu vou ter que receber a conta. Se for uma boa escolha, eu vou fazer o bem, então eu vou plantando o bem. Se for uma má escolha, eu vou ter que ir de encontro com aquilo que eu fiz. O Brandi, então, por isso que quando eu digo assim, Deus não castiga ninguém, só faz observações para serem consideradas nessas encarnações, né? Exatamente, porque Deus não castiga. Porque nós mesmos, se a gente observar, a gente já percebe. A gente faz uma coisa errada e diz, poxa... A consciência bate. A consciência, né? Porque tudo é consciência. Aí, o que a gente vai fazer com isso? Que servem como... Esses ensinamentos do bem e do mal servem para o quê? Como lições para o nosso aprendizado e superação das imperfeições, como o egoísmo, a maldade, vamos dizer, essas vivências que nos levam, que são o que Leon Denis chama, né? As potências da alma. Então, se a gente procurar desenvolver em nós as potências da alma, as nossas virtudes e os nossos vícios, então, aí a gente vai ter a consequência. Brandina, eu vou pegar esse ponto aqui até com forma de ilustração. Não fuja desse coisa, a sua pesquisa é excelente antes de você fechar. Mas vamos supor que aqui, ó, eu esteja com uma prova. Né? A gente está no colégio, você vai lembrar um pouquinho. Aí você recebe a prova. Você diz assim, ó, estude, a professora faz, estude. Aí você vai para casa e diz, eu vou estudar, professora, fique tranquilo. Quando chega em casa, aí você vai pro celular, trazer pro dia de hoje. Você vai pro celular, e aí vai brincar, vai assistir televisão, vai correr. Aí, estudou aqui 3, 4 assuntos, e o restante não estuda. Quando chega lá, você precisava, numa prova que você precisava tomar 10, você toma 3. Aquele assunto que você não estudou, você vai ter que recuperar, tentar recuperar para você não perder o ano. Aí, quando chega a professora, bota na recuperação, ela pega todos os assuntos de novo. Ou seja, para você tentar recuperar. Os assuntos são os mesmos. É do ponto onde você parou. Se você tem essa livre escolha, você vai dizer, poxa, eu preciso retomar aquilo que eu negligenciei, que é o que você está falando aí. Então, eu acertei 3 questões, eu vou me aprimorar, rever tudo, os pontos onde errei, e o professor não está me castigando, não. Ele está me dando, na verdade, uma bênção, né? Que ele está dando uma chance de você recuperar a partir do ponto que você errou. Então, não é o professor, na metáfora aí de Deus, né, que está lhe punindo. Na verdade, ele está lhe dando. Agora, o que é que você faz? Você tem uma responsabilidade. Senão, você vai ver os seus colegas partirem para um outro plano, para uma outra série, para um outro planeta mais evoluído, que seria, vamos estar aqui no 9º ano. Aí, quem passou direto, ou seja, que se esforçou para se dedicar, vai fazer a próxima série, vai para o próximo planeta. E você que não estudou, volta para o mesmo planeta, com os mesmos assuntos, mas agora às vezes com uma dificuldade maior, porque você vai ter que tomar as chuvas que você tomou no caminho da escola, você vai ter que perder as noites de estudo, onde você podia ter se esforçado mais para alcançar os seus pontos falhos, mas aí a escola da vida, a escola também aqui, está lhe dando uma oportunidade de crescimento. Você concorda comigo? Concordo. E você vê, eu vou lembrar agora Chico Xavier, né? Chico Xavier, porque a gente sabe que na nossa trajetória da matéria, né, a gente tem provas e tem expiações, né? Tem aquelas provas que a gente vai passar e tem as expiações. Então, Chico Xavier, ele nos diz o seguinte, se você for, estiver passando por uma expiação, passe com nota 10. E se for uma prova, excelente, passe com educação, né? Então, da necessidade da gente
rever os nossos conceitos diante da vida. Isso é uma busca que tem que ser diária, né? Aí o que é que vem através disso? A reforma íntima. A reforma íntima e moral, como a reforma íntima e moral, que são essenciais para desenvolver o quê? As nossas virtudes e superar os vícios, promovendo o crescimento pessoal e espiritual. E a gente vai ver que hoje, com a doutrina espírita, a gente tem vários livros, mensagens e mensageiros que estão nos convidando diariamente a essa transformação, essa reforma íntima, ao autoconhecimento. Você vê que há uns tempos atrás a gente nem ouvia falar em autoconhecimento, reforma íntima, e hoje é um convite perene de todas as nossas casas espíritas de ter cursos de autoconhecimento, da gente ter as lives de autoconhecimento. Para quê? Para que a gente possa desenvolver aquilo que está dentro de nós, né? Para que a gente não busque fora o que está dentro, através das nossas vidas sucessivas, né? Então, é isso que eu acho que a doutrina espírita ela nos oferece na escala da nossa vivência. Hoje nós somos espíritos na terceira ordem, né? Claro, mas o importante é que nós estamos hoje aqui, nós somos espíritos. Espíritos em evolução, cada um no seu momento evolutivo. Por isso que Peixinho sempre diz assim, não julgue o outro, aprecie, porque cada um de nós somos singular e estamos na nossa vivência individual, de acordo com o nosso aprendizado de vida e espíritos que somos, a caminho dessa tão sonhada evolução. Excelente, Brandina, você falar da evolução humana do indivíduo enquanto espírito. E aí, gente, você que nos ouve, eu estou aqui, o Brandina falando, eu fazendo uma reflexão. Isso aqui é um convite porque eu faço para todas as religiões e não religiões. Ou seja, a reforma íntima, ela independe inclusive de religiões. A religião é um facilitador. Eu vou colocar aqui a religião, ou seja, você estar ligado a algo, a alguém, a uma energia, a uma crença que lhe faça melhor, que lhe traga ensinamentos no bem, para o bem. Então, o convite que eu faço para todos nós, quando eu falo todos nós, eu estou me colocando neste bolo. Eu estou convidando a minha amiga Brandina, que está ali, que é uma pessoa que fala sempre nesta reforma íntima, ela que é adepta totalmente de Joana de Ângeles, talvez o espírito que mais fale sobre reforma íntima, né? Inclusive sem martírio, né? Sem dor. O convite que eu faço é o seguinte: aquilo que eu estou defendendo, que você está defendendo, que eu estou defendendo, está em coerência com os ensinamentos do Cristo? Ah, mas eu não sigo o Cristo. Aquilo que eu estou aprendendo está com os ensinamentos da ética? O que eu estou falando aqui, a quatro paredes, do ponto de vista, sobretudo do que ela traz, das imperfeições humanas, da imperfeição do outro, eu posso falar diante do outro ou preciso omitir? O que mais vale? Boa noite, Ana Meire Figueiredo. O que é que mais vale? Observa se chega uma pessoa em um comportamento que você não aprova, ou seja, que você compara com os ensinamentos do Evangelho, portanto, os ensinamentos de alguém que já passou, já trilhou essas classes, né? Essas provas que eu trazia aqui, que já passou pelas escolas, que já fez as recuperações, que já chegou num patamar
de felicidade natural, uma felicidade sem esforços, né? Sem precisar correr atrás do ponto de vista material, a felicidade real, que é a felicidade do espírito, a felicidade moral. Ele nos traz um arcabouço de comportamentos, ideias, ações que facilitam o cumprir de tarefas. Os seus ensinamentos estão em coerência com a sua consciência. Brandina falou que o caminho correto nos chega como uma fração de segundos onde eu devo seguir. E a gente aqui no programa Espírita, a gente traz sempre os ensinamentos de Cristo voltados, os ensinamentos da consciência também voltados para o nosso cotidiano. Então, se eu condeno a atitude de um irmão e não observo que eu também as cometo em maior ou menor grau, eu não estou fazendo uma reforma íntima. Por isso que ela traz a frase de Peixinho para a gente observar. Apreciar. Né? Apreciar. A gente aprecia e se vê, Brandinho. O Peixinho está falando é que eu sou aquele indivíduo naquilo que eu, na minha consciência, julgo. Quando eu digo que eu sou melhor do que eu era antes, o que eu era antes passa pelo ponto de fazer o que ele está fazendo. O que é que eu fazia há 20, 30 anos atrás, que eu condeno em mim agora, que eu digo, ó, eu na condição evolutiva que me encontro agora, Brandina, eu repugno, né, eu rejeito, eu contradito essa ação. Mas nessa reforma íntima sem martírio, a gente tem que dizer o seguinte: eu era aquilo que eu era naquele momento. Eu me perdoo pelas minhas ações, mas através da oportunidade que tenho de reencarnar e rever atos, ações, pensamentos, eu boto a mão para o céu e digo ali, aquele espírito que está cometendo aquele ato, ele ainda é inferior, como eu o fui e como eu sou, ainda o sou, por conta de que essas virtudes elas vão se aprimorando sempre pela prática, por eu estar imerso, né, Brandina? E aqui eu quero que você fale a oportunidade que a gente tem de dar passos largos, que é a família. Vá se preparando aí para você trazer. Quando a gente está em família, o que é a gente, Brandina? A gente tem efetivamente a possibilidade de acelerar esse processo e de rever e de apreciar, como disse Peixinho, os comportamentos e nos vermos ali como indivíduos que cometem e que cometeremos alguns comportamentos que hoje a gente condena? Teve um programa que Peixinho... Evanildo entrou aqui, viu? Foi? Tá aqui. Bom. Que bom. Aí, Peixinho disse que um professor, ele estava em uma sala, não é na sala de aula. Aí, um professor, ele estava falando sobre um assunto lá, estava falando. Então, uma aluna, ela levantou, aí disse assim: professor, o senhor é mentiroso. Ela disse: professor, o senhor é mentiroso. Aí disse que o senhor está mentindo naquilo que ele estava elaborando, né? O professor, fechou a pasta, saiu da sala e ficou 2 anos sem falar com ela, com essa. Aí ela comentando com o Peixinho sobre esse detalhe que aconteceu, aí Peixinho disse assim: você poderia ter tido uma atitude mais proativa. Aí ela: você deveria. Ele não dizia nunca, Peixinho dizia que você estava certo nem errado. Você deveria ter uma atitude mais proativa. Aí ela: como assim?
ele disse, eu teria dito assim, professor, a sua verdade não condiz com a minha verdade. O senhor pensa assim, mas eu penso que é dessa outra maneira. Olha a diferença, né? Aí ela disse, disse que quando passou um tempo, olhe o outro professor. Porque o que era que acontecia com ela? O hábito, a questão do hábito. Porque Perfeito. nós temos o hábito, muitas das vezes, de repetir os mesmos erros. Aí, como era do hábito, aí Peixinho estava na sala nessa oportunidade. Aí um professor começou a falar alguma coisa. Aí ela levantou e disse, professor, o senhor... Aí, quando ela levantou, que ela falou, o olhar dela bateu com o Peixinho. Aí ela disse assim, olha, professor, eu não concordo com essa versão do que o senhor está falando. Eu tenho a outra versão. Então, é isso que acontece muitas das vezes, Sally, no nosso dia a dia. Nós já temos o hábito de ir de encontro com aquilo que o outro pensa, com aquilo que o outro faz. E a gente coloca a nossa verdade como se a nossa verdade fosse a verdade absoluta. Assim é no trabalho, assim é com a nossa família, assim é em qualquer local que nós estejamos. Porque o que é que nos falta? Compreensão que cada um de nós somos seres individuais no seu momento evolutivo. A sua verdade não é a minha verdade. Assim como o seu saber não é o meu saber. Então, o que é que a gente pode fazer é mudar dentro da nossa família, dentro da nossa vivência diária, aquilo que for uma agressão por uma palavra proativa. Por exemplo, se eu sei que eu sou uma pessoa muito arrogante. Porque para eu saber, eu tenho que saber que eu sou arrogante. Então, eu preciso me tornar isso em uma coisa proativa. Eu digo, a partir de hoje, vou transformar minha arrogância na humildade. Eu posso, eu quero ser mais humilde. Na nossa família também. Às vezes a atitude pode ser do nosso irmão, porque se nós somos espírito em evolução, cada um de nós tem a nossa vivência e o nosso aprendizado. É fácil? Não, não é fácil. Mas se a gente colocar, é isso que Joana nos diz, a gente começar a se perguntar e se conhecer. Porque a primeira coisa é eu me conhecer orgulhosa. Essa semana teve um fato. Aí eu estava lá nesse lugar. Quando eu saí, aí eu disse assim, poxa, eu não deveria ter feito dessa maneira. Eu poderia ter sido mais humilde. Eu acho que você está querendo, mostrar alguma coisa a mais, hein? E que tal se você, então, eu comecei a falar comigo, reconhecer em mim, aí eu tenho certeza que da próxima oportunidade eu vou ter uma atitude de humildade, de compreensão, de tolerância. E esse é um trabalho que a gente precisa fazer diário, a cada momento, porque a todo momento as pessoas, elas agem, elas reagem, né? A gente não age, geralmente a gente reage às agressões, né? Às vezes a pessoa nem está agredindo em você devido ao hábito. O hábito, você reage. Então, eu acho que se a gente mudar as nossas atitudes por uma atitude mais proativa, dentro do contexto dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, trocar o orgulho pela humildade,
a raiva pela paciência, a maldade pela benevolência. Então, se a gente for trabalhando isso em nós, com certeza nós alcançaremos essa tão sonhada perfeição. Perfeito. Ela terminou a última fala dela, é evolução, e fechou agora com perfeição. Eu estou observando tudo. Brandina, é fantástico o seu exemplo que você traz sempre. Peixinho é um grande, uma grande mente para a gente trazer para o programa conhecer. A gente agradece. O Movimento Espírita agradece a Peixinho pela o seu momento aqui na Terra, contribuindo tanto para essa evolução que você faz. Um abraço, Peixinho. A gente traz aqui o nosso amigo Evanildo, está dizendo aqui, viu, Jonela? Ele está dizendo, boa noite, já fiz meu procedimento, estou bem. E a gente só tem que dizer graças a Deus. Graças a Deus, Evanildo, que você possa se recuperar, estar brevemente aqui junto conosco, na seu espaço ali, ó. Espaço que você ocupa está ali do lado de Brandina, ali, ó. Cadeirinha está ali, ó, vazio ali. Então volte logo para a gente ficar aqui e trazer o nosso programa. Mas você trouxe uma coisa interessante na sua fala, Brandina. A gente tem, às vezes, as narrativas, né? E as narrativas, elas são sempre, na verdade, a narrativa é a exposição de um fato. Ele botou aqui, ok, Evanildo. Muitas vezes você dizer ali que a minha verdade, né? A sua verdade não está condizente com a minha. Mas dentro dessa prática que leva aos conflitos, e a gente tem visto muito, às vezes as pessoas fazem recortes que são chamadas pseudo-verdades. Eu pego lá e não mergulho naquilo que eu construí como uma narrativa. Eu peguei fatos que eu não trouxe ao crivo da razão. A doutrina espírita, ela nos convida a trazer, né, os fatos à exposição da razão, ou seja, sermos racionais. Então, eu construo uma verdade a partir de fatos que eu não contesto a essa razão. Então, eu crio a minha narrativa e eu vou defender a minha narrativa. E a minha narrativa, por eu crer tanto nessa narrativa, eu crio os dogmas. E os dogmas, ele me faz ter comportamentos. Um desses comportamentos que você traz aí, é esse comportamento que você disse, não, como é que ele diz, professor, você está mentindo. Você está mentindo. Então, baseado na minha narrativa, naquilo e no meu dogma, na minha crença, eu julgo e não abro para a discussão. Quando você começa a evoluir, ao invés de você ir de encontro de uma forma agressiva, né? O professor se ausentou ali por 2 anos, né? Mas outro professor talvez o pusesse para fora da sala de aula ou o agredisse, né? Isso vai depender muito da maturidade psicológica, da evolução espiritual da pessoa que está sendo contraposta. Então, quando eu trago uma verdade baseada em dogmas, em coisas que me disseram ou ouvi falar, e eu não tenho uma comprovação do ponto de vista, às vezes, científico, ou do ponto de vista até religioso, né, que existem os fatos que são trazidos a partir da religião. Mas são fatos, né? Existem os chamados milagres, são contrapostos, né? São colocados diante de argumentação através de outros olhares, né? Que trazem efeitos reais, benéficos às vezes, e você às vezes não tem a comprovação do ponto de vista da ciência. Tem fatos, por exemplo, do ponto de vista da cura, onde a ciência diz que há, às vezes, a cura de uma enfermidade, por exemplo,
mas ela não tem mecanismos, do ponto de vista dessa mesma ciência, de comprovar que houve efetivamente a cura, mas a cura há. Né? A ciência ainda não tem o conhecimento de como aquele fato se deu. Então ela aceita, né? Como um milagre. A religião aceita como milagre e a ciência aceita como uma verdade. Embora, existe um fato ali que a ciência, embora não comprove, mas que ele se materializou. Que a ciência é baseada em fatos e a ciência é materialista. Ela precisa de comprovações, levar para o campo da pesquisa, de se contrapor aos testes, expor aos testes e efetivamente trazer um resultado. Mas como essa coisa ocorre, ela termina aceitando. Então, quando o indivíduo traz as suas argumentações, é preciso que ele traga a comprovação. Senão, ele cria narrativas e as narrativas é que nos colocam nas discussões. Hoje a gente vê, aqui a gente vai trazer até para o ponto de vista dessa política que a gente está imerso, que a gente está mergulhado, são campos que trazem narrativas. Se a gente trouxer as nossas narrativas ao crivo da razão, e sobretudo, olha que coisa, Brandinho, quando você traz na sua narrativa aos ensinamentos do Evangelho, a coisa, né? A coisa fica, peraí, o que eu estou trazendo, por isso que eu falei, você que nos ouve, eu falei lá adiante, Josimar, como vai você? Tudo bem? Quando eu trago esse comportamento que eu estou trazendo, essa atitude que eu estou defendendo, que eu estou defendendo, vai de encontro ao ensinamento do Cristo, esse ensinamento me torna uma pessoa melhor, esse ensinamento me torna a comunidade melhor, a sociedade melhor. Eu estou indo, sabe para onde? Para antes de Cristo, eu estou indo para Sócrates. Sócrates convidava a juventude, os jovens, naquelas grandes ágoras, nas praças, para fazer com que eles começassem a criar o senso crítico e se perguntar. Sócrates já trazia, né, há 4.000 anos, né, perdão até se eu tiver uma quantidade acima, mas ele já trazia, antes de Cristo, um convite ao raciocínio. Então, quando a doutrina espírita ela tem como precursor Sócrates, com seus ensinamentos, Brandinho, é porque a doutrina espírita também segue esse ensinamento básico de você trazer para a racionalidade que você está defendendo. Aí eu pergunto, nós estamos efetivamente defendendo os ensinamentos de Cristo ou nós estamos indo de encontro com as nossas narrativas? São 19h12 na 93 FM, a Rádio do Coração. E a gente vai aqui dividindo para a rede SDP TV o primeiro intervalo, mas a gente continua na 93 FM, porque, para explicar a você que nos ouve, o programa Conhecer ele é dividido em duas etapas para a rede SDP TV. Essa primeira parte que a gente falou aqui, Brandina, vai ser exibido na segunda-feira, a partir das 22 horas. E a segunda parte, essa que a gente vai entrar, embora aqui na 93 vá direto, a gente exibe na terça-feira. Eu geralmente pego uma fala da palestra, em sua maioria lá do Centro Espírita Fé e Luz. Esse mês nós estamos falando sobre os grandes ícones, né, grandes personalidades. Amanhã, Bezerra de Menezes, quem vai falar é a nossa amiga Denita Salles. Vai falar sobre esse grande ícone do movimento espírita, chamado Bezerra de Menezes. Você que não conhece a obra de Bezerra de Menezes, quem foi Bezerra de Menezes, a gente convida você, inclusive, para dar um Google. Quem foi Bezerra de Menezes? Esse educador político, espírita, né, pessoa do bem,
que esteve aqui conosco e ainda continua nos auxiliando do ponto de vista espiritual, né, Brandinho? Porque enquanto tiver um doente na terra, ele... Bezerra estará presente. Vou até animar. Enquanto tiver um doente, Bezerra estará presente. Exatamente. Então vamos aqui com a nossa parte, Brandinho, falando ainda. Você ainda quer complementar ou já? Não, terminei. Terminou, né? Nós falamos aqui, gente, da obra O Céu e o Inferno. São os estágios de consciência. Eu, portanto, crio o meu céu ou eu crio o meu inferno. É sempre uma escolha. E o olho que tudo vê faz observações para serem consideradas nas nossas encarnações. 19h05. Gostaria de mandar mais uma vez aqui um abraço ao pessoal da Rencan Corretora de Seguros, que você querendo fazer seguro do seu carro, consórcio e plano de saúde, seguro de vida, seguro